Tu já tá numa das melhores carreiras da atualidade, agora só falta investir. Vem aprender a investir de verdade com a UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Olha o L aqui embaixo. O homem, o mito, a lenda, Soham Parekh. Tu pode ter ficado muito bravo com esse cara, mas pô, eu não vou fingir que isso aqui não é engraçado. Eu achei muito engraçado. O que nós vamos ver hoje? O currículo da fera, né? Como que o Soham aqui conseguiu 5 a 12 empregos simultaneamente? Pô, a gente pode falar que esse cara tava tirando no mínimo do mínimo do mínimo, $500 mil anualmente, né? 3 milhões de reais por ano. E depois a gente fala pra parte chata, né? Ah, é ético, é correto, é sei lá, enfim. Vamos dar uma risadinha antes, né? Soham, cara que notoriamente, né, recentemente foi descoberto por manter múltiplos empregos em múltiplas startups. Os memes aqui no Twitter estão muito bons, né, pô? Esse aqui é o Soham quando ele senta pra trabalhar nos 15 empregos dele simultaneamente. Esse é o setup dele, né? Se o seu setup não é assim, cara, tu tá ficando muito pra trás, muito pra trás. Tipo, se você considerar toda a infraestrutura moderna, é tudo esse cara. Tipo, aparentemente, o currículo dele tava no inbox de todas as startups do Y Combinator, assim, todas as startups que os VCs, né, Venture Capitalists, têm ali no portfólio. Cara, ou tinha um currículo do Soham, ou o Soham era um funcionário nessa startup. Tipo, o cara mirava lá nas startups do Vale do Silício e ia pra cima delas pra conseguir emprego. O que eu quero trazer aqui pra gente, né? Se esse cara aqui, aparentemente morando na Índia, eu não sei se ele tava morando na Índia ou nos Estados Unidos, mas vamos, tanto faz. Se esse cara consegue ser contratado pra todas as startups de ponta do Vale do Silício, pô, alguma coisa ele tá fazendo certo em processo seletivo, né? A gente aqui com dificuldade pra arranjar um emprego que pague bem em dólar, o cara ali com 5, 6, 12 em todas as empresas. E isso daqui já mostra uma coisa que ele tá fazendo correta, tá? Uma coisa que ele tá fazendo que é legal aqui, pô, tem e-mail dele no inbox das empresas. Olha o e-mail que ele mandou. Ele mandou um e-mail bom, um e-mail bem escrito. Esse cara é claramente bom em processos seletivos, né? Eu sei que vocês querem primeiro ver o currículo, vamos analisar o currículo dele, tá? Primeiras coisas a se notarem no currículo do Soham. É um currículo simples. O currículo simples dele provavelmente passa em ferramentas de ATS e ele tem algo legal aqui, ó. Já de cara, a gente já consegue ver que aqui no header tá simples, tem o nome dele, tem o e-mail dele, aqui talvez tenha o telefone dele, o GitHub e o LinkedIn. É isso que precisa mesmo. Formas de contato aqui, bem bacana, um formato bem legal. Depois do header, depois do nome dele, a gente tem educação e embaixo disso a gente tem experiência, né? Para um currículo profissional, eu faria o inverso. Eu colocaria experiência em cima, educação embaixo, mas ok, tá valendo também. O Soham trouxe aqui, né? Ah, então, Georgia Institute, ele deve morar nos Estados Unidos já, tá? Não deve morar mais na Índia, mas ele morou na Índia, porque ele tem aqui, ó, formado na Universidade de Mumbai. Aqui ele trouxe algo que pouca gente traz, que é bem legal, o GPA dele, a nota dele na universidade. Então, né, trouxe aqui a nota porque é uma nota boa. Pô, além disso, ele trouxe um pouco de palavras-chave aqui que são interessantes pra gente dar uma olhada, né? Ele trouxe aqui que ele aprendeu matemática, matemática discreta, algoritmos, bancos de dados, machine learning, inteligência artificial, cloud, computação distribuída. É muito interessante trazer isso no currículo, certo? Ele não apenas trouxe a faculdade, e assim, muita gente vai escrever na faculdade, tipo assim, ah, nessa faculdade de ciências da computação, na USP, a gente aprende o que é necessário pra ser um cientista. Não, não precisa disso. Não precisa disso. O Soham fez melhor, tá? Ele trouxe aqui keywords, ele trouxe aqui matérias, ele trouxe aqui conteúdo aprendido. E sem aquele textinho chato, né? O currículo dele tá conciso, só traz aquilo que é interessante. E depois disso, né, ele trouxe também o Masters dele. Pô, tu achou que o cara era pouca porcaria? Ele tem mestrado, cara. Respeita o Soham, ele tem mestrado. No mestrado dele, novamente, ele trouxe de novo as keywords aqui, né? Ele não escreveu no textinho. Estou fazendo mestrado na Universidade do Georgia Institute of Technology, onde estou aprendendo. Não, ele trouxe aqui, ó. Deep Learning, linguagem de processamento natural, sistemas operacionais avançados, computação distribuída, pau. Então, né, formado, fez faculdade 2016, 2022, mestrado 2020 a 2022, a quantidade de experiência que esse cara tem aqui, ó. E aqui ele deve estar omitindo várias startups, né? Porque se ele tava trabalhando em 12 simultaneamente, ele pegou só as melhores. Cara, o currículo desse cara tá melhor que o meu. Ok, pontos a se notar que ele fez bem corretamente aqui, ó. Nota que em todos os lugares as datas estão presentes, tá? Tanto na educação dele quanto nas experiências profissionais. Ele trouxe também a localidade aqui remoto, né? Nas experiências. Ele trouxe aqui as datas formatadas num formato padrão. Você pode pensar que não é tão importante o formato que a data vem, tá? Mas o formato que a data tá, ela é importante, que às vezes o ATS aqui vai parsear quanto de experiência tu tem com certas tecnologias, né? Tipo, às vezes o software que a empresa usa consegue inteligentemente identificar que, por exemplo, nessa empresa a pessoa usou Python. Então ele tem aqui, ó, 1 ano de experiência com Python nessa empresa. Aqui embaixo ele usou Flask, então a gente poderia adicionar mais 1 ano de experiência ali em Python, né? Nota que o currículo dele não traz aquela seção de About, aquele resumo, né? O currículo dele não começa com resumo, 2 pontos. Sou um dev sênior, apaixonado por tecnologia. E aí, né, as pessoas gostam de trazer aquele resumão
gigante, super longo. Cara, pode trazer, mas isso aí acaba ocupando muito espaço, né? É mais legal você trazer conteúdo denso mesmo no seu currículo. Eu não acho tão interessante trazer esse resumo, tá? Se você for trazer, traz ele da maneira mais concisa possível, o seu resumo. Só que isso daqui é papo de cover letter ou papo de quando você tiver o primeiro contato com RH, aí sim você traz essas informações. Seu currículo é para ser muito mais sobre demonstrar capacidades, né, comprovadas e impacto. Então vamos para as experiências, né? Primeira coisa que a gente vai notar aqui, né? Ele tem as experiências bem detalhadas, trouxe bastante informação em todas as experiências dele, ó. Mesmo experiências que são mais curtas, tá? Se você olhar essa aqui, ó. Eu não sei de quando que é esse print, tá? Mas se você olhar de janeiro até a data presente, janeiro de 2024 até a data presente, ele já trouxe muita informação nessa experiência aqui. Isso daqui tem que ter. Eu acho que, opinião pessoal, tá? Tem que estar assim, ó, em bullet points. Pontinhos, não aquela redação, aquele texto gigante, tem que estar assim, bullet points, e cada bullet point é uma frase assim do que você fez. O que ele fez? Desenvolvi Agentic Evaluations Framework utilizando modelos open source, né? Então, trouxe aqui, conciso. O que ele fez? Participou em lidar com vulnerabilidade, a CVE, reduzindo o número de vulnerabilidades de 609 para 2. Metrificou. Então, duas coisas que ele trouxe aqui que são interessantes, ó. Ele trouxe métricas de maneira concisa e ele trouxe também domínio de tecnologia. Se você buscar por keywords aqui dentro, ele consegue linkar muito bem o que foi feito com qual tecnologia que foi utilizada, tá? Então, ó, aqui streamline é difícil de traduzir, tá? Mas eu melhorei o processo de desenvolvimento utilizando Pulumi. Ok, qual foi o resultado obtido através disso, né? Uma pipeline mais eficiente e mais confiável, que inclui aqui um serviço self-service de, enfim, deployment e tal. Pô, ele trouxe aqui, né, a melhoria obtida. Nesse caso, ele não trouxe uma métrica numérica. Ele falou, confia que ficou melhor, ficou mais eficiente, mais robusto. Ok, a gente pode acreditar nele. Ele trouxe aqui também a tecnologia utilizada para atingir esse objetivo, né? Então a gente tem aqui algo que se assemelha muito ao método XYZ do currículo Google. Formato bastante interessante, né? A gente poderia ter também o método STAR. Não parece que ele tá utilizando muito do método STAR. Parece que ele tá indo mais pra essa pegada aqui, nessa linha. Aqui, ó, engineered, né? Eu engenheirei, eu desenvolvi um CQRS. CQRS é Command Query Responsibility Segregation. Separação entre comando e query. Enfim, desenvolvi um sistema assim no back-end utilizando Nest.js que permitiu geração assíncrona de prompts e melhorou a escalabilidade e manutenibilidade. Então, o que a gente pode olhar é que todos os bullet points, ele não tá trazendo uma historinha, ele não tá trazendo nessa experiência, eu e minha equipe, meus managers, a gente viu que a gente queria melhorar sei lá o que, do usuário, e aí eu contribuí com a criação de telas. Ele tá trazendo o seguinte, ó, reduzir vulnerabilidades de 600 para 9. Tá trazendo o que mais? Melhorei pipeline de deploy utilizando Pulumi, né, tecnologia. Aqui, criei Command Query Responsibility Segregator utilizando Nest.js. E aí o que foi obtido de resultado, né? Qual que era o resultado desse mesmo? Obtivemos mais escalabilidade e manutenibilidade. Então, geralmente, ele vem nesse modelete aqui, ó. O que foi feito, né, no caso, CQRS, utilizando qual tecnologia muito importante. O pessoal esquece muito isso. O pessoal fala, eu dei manutenção no sistema. Meu querido, você deu manutenção no sistema. Legal. Qual framework? Qual linguagem? Manutenção em que... O que melhorou? Certo? Antes de você dar manutenção, existia uma situação. Depois de você dar manutenção, eu espero que exista uma situação melhor. Senão, né, você não agregou valor aqui. Enfim, criou algo, utilizando algo, obteve tal objetivo positivo de impacto positivo na empresa. Isso daqui é a chave pro currículo do Soham. Cara, ele traz isso no currículo inteiro dele, inteiro. Se você olhar, tipo, tem algumas coisas que estão vagas que eu melhoraria, tá? Por exemplo, melhorei aqui a Union Cloud Platform utilizando Atomic Design. Você falou que melhorou, mas eu não sei qual melhoria que foi. Você não me trouxe nada que demonstra que realmente melhorou, né? O que melhorou? Melhorou usabilidade? Melhorou velocidade? Melhorou o quê? Certo, em alguns pontos aqui ele vai pecar, mas em alguns pontos ele traz muito, muito bem. Tipo aqui, ó, ele tá trazendo que ele trabalhou em... Não sei o que são essas coisas, tá? Mas numa orquestração de workflow, uma plataforma de orquestração de workflows utilizando Go, Python e React, né? Trouxe aqui as tecnologias. Eu sinto um pouco de falta dele citar mais keywords de tecnologia nesse currículo. Talvez ele cite aqui embaixo em algum lugar, mas eu não consigo ver a segunda página inteira, tá? A gente não teve acesso a isso. Mas do que a gente consegue ver, certo? A gente consegue ver essa
Cara, enxuto, direto ao ponto, bullet points. Você abre aqui, ó, até as coisas que, na minha opinião, estão não muito bem escritas, elas trazem consigo muito valor já, tá? Por exemplo, isso aqui não tá muito bem escrito, ó. Eu trabalhei no Synthesia Studio, um in-memory video editor, né? Um editor de vídeo no browser aqui. In-memory não, em browser, perdão. Escrito em React.js, com serverless, uma Flask API por trás serverless, né? Postgres e Mongo. Pô, legal. Ele trouxe aqui o que foi feito, certo? Foi editor de vídeo, browser. Ele trouxe as tecnologias super importantes. O pessoal pega muito nisso. Ele trouxe todas as tecnologias aqui, tá? Trouxe aqui o Python, né? Perdão, tá escrito Flask. Trouxe aqui, né? Flask, React, Mongo e Postgres. O pessoal esquece muito de citar o banco de dados no currículo. Para melhorar um pouco isso daqui, para ficar um pouco mais legal, tipo, eu não entendi exatamente o que ele fez. Ele falou que ele trabalhou nisso, mas nessa linha aqui não tá especificamente dito o que ele trabalhou. Talvez nas outras linhas traga. Ah, nas outras traz. Então tá bem escrito sim. Porque nas outras ele diz aqui, ó. Esse mesmo Synthesia Studio, ele fez aqui, né? CRDT. Nesse mesmo Synthesia, ele fez mais. Então tá. Então todas as outras coisas são relacionadas a esse Synthesia Studio. Aqui ele né? Na primeira linha, ele citou o que é e quais tecnologias foram utilizadas. E nas linhas subsequentes, as coisas que ele fez. Formatinho legal, bacana. Que mais que a gente pode falar desse currículo, né? Eu queria focar bastante nessa parte aqui das descrições das atividades feitas dentro das empresas, porque eu acredito que aqui que tá o grande valor do currículo dele. Outras coisas que trazem grande valor aqui, tá? Pô, Senior Software Engineer, Senior Software Engineer, Senior Software Engineer, Founding Software Engineer, trouxe todos os cargos aqui, trouxe bons cargos, muito legal. Aqui embaixo, se você olhar, ele começa aqui também trazendo GitHub, Open Source Fellow. Então ele trouxe, além das experiências profissionais, o que eu acredito que vai ser uma sessão de projetos. E como a gente tem aqui a sessão de projetos dele, como ele tem esse estilão de escrita, eu acredito que eles vão estar bem escritos também, tá? Porque se você olhar aqui, ó, ele diz, remodelei código existente em NVM para dar suporte a sistemas de Windows, sei lá o quê. Eu acredito que se ele trouxer os projetos nesse mesmo estilo, estando escrito assim, tipo, métricas de cada projeto, usuário de cada projeto, objetivo de cada projeto, tecnologia utilizada em cada projeto, e ainda por cima tendo o link aqui em cima pro GitHub, ou até, se ele conseguir, trazer os links do GitHub aqui dentro da experiência do GitHub, cara, muito bom. Então, né, que mais que a gente pode mencionar desse currículo? Ele tem uma formatação legal, tá? Eu gosto dessa formatação simples de header, que traz ali contato, basicamente, tem formas de contato. Aí ele tem educação, de maneira bastante enxuta, porque ele é um profissional com muitos anos de experiência, tá? Se ele fosse, primeiramente, um estudante que tem só 1 ano de experiência ou nada de experiência, teria que trazer muito mais informação nessa educação. Como não é? Como ele é um profissional com bastante experiência, a educação dele tá enxuta, tem pouca coisa ali e tá legal, acho que tá correto. Abaixo disso, ele trouxe em ordem cronológica inversa as experiências de trabalho, também com um bom detalhamento. E abaixo das experiências de trabalho, o que ele trouxe aqui pra gente? Ele trouxe projetos. Esse é o currículo de $500 mil. Tipo, ele não reinventou a roda. Você vê aqui coisas que as pessoas às vezes pecam, que são bastante valorizadas, tá? Design simples, fonte simples, o formato do currículo simples. Tudo aqui, feijão com arroz, cara, é o básico bem feito. É o básico das experiências bem tipo, é isso que ele fez. Agora, vou te falar o seguinte, pela experiência que ele deu aqui, não necessariamente ele é o melhor profissional que existe, tá? Tipo, ele nem me parece tão absurdo assim. Por quê? Eu não consigo ver o resto das experiências, tá? Eu não consigo ver o que tem nas outras páginas aqui. Mas, você tem um cara que se formou em 2020, então até 2020 ele tava na faculdade, e acima aqui dessa informação aqui que ele tem no GitHub, ele tem 3 empregos, 4 empregos, um a cada ano. Você tem um cara que conseguiu, quantos empregos ele conseguiu com esse currículo? 30 empregos? O cara tava sempre com 5 empregos simultaneamente, ele conseguiu uns 30 empregos com esse currículo aqui, e ele tem 4 anos de experiência. 4 anos de experiência, um mestrado, ok, um mestrado numa universidade legal dos Estados Unidos, bacana, mas tipo, é isso, né? Uns projetos também, trouxe aqui uns projetos. Tu acha que ele conseguiu tudo isso que ele aparentemente conseguiu baseado nessa experiência dele? Porque eu não sei. Não é tão impressionante, né? Não, se você olhar, os números frios não são tão impressionantes. Tipo, acredito que muitos de vocês conseguiriam ter um currículo tão bom quanto esse daqui. De repente, talvez sem um mestrado aqui, talvez sem tantas contribuições para o open source. Só que se tu pegar as tuas experiências e tu descrever bem que nem ele escreveu, cara, eu acho que tu tem um emprego. Pô, se você que tá assistindo isso tem aqui 5 anos de experiência que nem ele, nada impede, acredito.
Então, eu vou presumir que ele fez mais coisa certa também, tá? Que ele mandou muito aqui também, ó, no como ele contatava as empresas, no, tipo, ele mirava nas empresas do Y Combinator, ele ia atrás das empresas. Você pode ver, ele tá mandando e-mail, não sei se é um cold e-mail, né? Mas enfim, ele tá ativamente prospectando os empregos interessantes na mesma área que ele já tem experiência, né? Se você olhar, não sei o que é AI Founding Software Engineer, é startup. Sintesia, tem nome de startup, mas não sei. Union AI, startup certeza. Tem AI no nome, é startup. Dynamo AI, startup também. Onde é que ele foi atrás? Foi atrás de mais startups. Então nota, ele tem um currículo muito forte guiado para startups. Ele foi atrás dessas startups, ele prospectou ativamente as startups. Ele escreveu, ele contactou eles de uma boa maneira. Ele tem aqui, pô, um e-mail que não é totalmente genérico, né? Ele tem um e-mail legal. Tipo, dá pra ver que ele se dedicou pros processos seletivos. Bom, eu espero que com isso daqui eu tenha agregado valor para você. Eu espero que você olhe para o seu currículo e você note se o seu currículo tem essas características que eu descrevi aqui. Se o seu currículo não é cheio de texto de enrolação, se o seu currículo tá trazendo métricas, tá trazendo as tecnologias, tá listando ali o que foi feito em cada experiência de uma maneira que não seja genérica e vaga, né? Pô, sinceramente, se no seu currículo tiver escrito fiz manutenção de sistemas, fiz criação de telas, tá muito vago. Me desculpa, mas a gente tem que ter mais detalhes, a gente tem que ter mais impacto, a gente tem que trazer com mais especificidade o que foi feito, quais tecnologias foram utilizadas em cada uma das experiências aqui, em cada uma das descrições. Eu noto que muita gente aqui do canal não existe tanta dificuldade em aprender hard skills, né? A gente tem um pouco de dificuldade em se vender. Eu criei um produto voltado para isso. A gente vai ter aqui na descrição um link pro meu curso, onde eu vou te ensinar a mapear vagas, a fazer um bom currículo, assim como esse currículo do Surhan, tá? Sinceramente, eu espero que você já tenha aprendido muita coisa nesse vídeo, tá? Eu espero que você já saiba melhorar o seu currículo só baseado nesse vídeo aqui. Quero te entregar valor de graça. Mas se você quiser mais, a gente tem um módulo de currículo que eu explico bastante coisa. Eu ressalto, né, como que faz ali um currículo pra gringa, como que a gente melhora o nosso currículo, como que eu faço uma boa cover letter, como que eu tenho um bom LinkedIn, como que eu mando bem entrevistas de emprego. Se você acredita que você é um bom profissional e você quer melhorar nesses aspectos aqui, eu acredito que eu consigo te ajudar, tá? O link pra esse curso vai estar na descrição, mas assim, né, você não vai ser o Surhan. Eu não vou te prometer aqui conseguir empregos em dólar em milhões de startups. Tipo, eu posso te ensinar onde encontrar as vagas, como fazer um currículo bom, como ter um LinkedIn bom e como tentar mandar bem nas entrevistas, né? Mas, tipo, é até aí onde eu posso te levar. Fazer o que o Surhan fez, eu não sei se consigo te ajudar mais do que isso. Agora vamos pra parte chata, né? Esse aqui é o Surhan. E querem saber minha opinião de verdade sobre o Surhan? Hoje em dia tudo é futebol, né? A gente precisa ter uma opinião aqui se o cara é o herói, se ele é o vilão, quem que é o vilão da história, o que que tá acontecendo aqui. Eu penso na maneira em que as coisas são acordos, que as coisas são contratos, certo? Se você combina que você vai entregar 40 horas de trabalho numa empresa e a sua performance depois é um lixo porque você está se dividindo entre 12 empresas diferentes, eu acredito que você está cometendo fraude, eu acredito que é antiético. Eu não sei qual é o caso do Surhan. Porque se ele mandava bem nas empresas, e sinceramente, tá? Eu acredito que o caso do Surhan é o seguinte: eu acredito que ele era um bom engenheiro, talvez eu acredito que ele fosse um excelente engenheiro, só que muito provavelmente, ao invés dele ser um excelente engenheiro em uma empresa, ele foi um terrível engenheiro em 5. Porque, né? Por que ele pula tanto de emprego em emprego? Por que ele em algum momento tinha 12 empregos, depois ele tinha 5? Tipo, ele tava volta e meia sendo demitido, né? Senão ele teria arrumado ali 5 empregos e mantido os 5 empregos ali, farmando ali o dinheiro. Ele tava, em certo aspecto, dando migué. Ele tava, em certo aspecto, né, mentindo ali, entregando muito abaixo do esperado. Mas, cara, eu não acho que eu não acho que seja possível ele ser muito ruim, tá? Ele claramente mandava bem nos processos seletivos, eu acho que é quase impossível ele não entender do que ele tava falando aqui. Tipo, o cara tem uma faculdade, ele tem mestrado. Se ele não estiver mentindo nisso, né, alguma coisa ele entende. E eu acredito que ele era isso, tá? Ele era um bom engenheiro, provavelmente, que decidiu tentar ser um engenheiro horrível em várias empresas para tentar maximizar ali a quantidade de dinheiro. Agora, isso aqui explodiu na cara dele, não foi sustentável ao longo prazo. Não é algo que eu faria, porque eu não me sentiria bem, sinceramente. Eu não ia conseguir dormir muito bem de noite. Não acho algo muito ético. Mas, se ao invés de ser terrível em 5 engenheiros e ficar entrando nas empresas e sendo demitido por baixa performance, porque honestamente ele não estava trabalhando, né? Ele abriu ali um contrato de trabalho e não trabalhou. Se ao invés disso ele tivesse em 2 empregos e ele fosse um engenheiro mediano, né? Em vez de ser um engenheiro excelente em uma empresa, ele se dividiu para ser 2 engenheiros medianos em 2 empresas, algo que, cara, se você já conheceu um dev excepcional, você sabe que isso é perfeitamente possível. Cara, tem gente que produz 3 vezes mais do que outra pessoa.
pessoa. Tem engenheiros excepcionais e excelentes que conseguem se desdobrar e performar como 3 engenheiros medianos em 3 empresas diferentes. Isso é possível. Se esse fosse o caso, honestamente não vejo problema. Eu não acho que é tão proveitoso assim pra carreira dele, né? No longo prazo. Não sei também. Porque se o cara tá tirando ali... Pô, o cara tá tirando 400 mil dólares por ano. Sua carreira não precisa ter longevidade, né? Sinceramente. A longevidade que a sua carreira precisa ter é o quê? 4, 5 anos? Depois você pode só, sei lá, se sustentar com investimentos e etc, né? Assim, não faria. Acho possível. Não vejo nada de errado em um excelente engenheiro ter 2 ou 3 empregos e performar medianamente dentro desses empregos, né? Se as empresas estiverem aceitando a performance dele como adequada e não demitindo ele, quer dizer que o contrato está sendo cumprido. Não acredito que tenha problema nenhum. E é isso. Esse foi o nosso Surran, tá? Eu trago aqui o clickbait para tentar te ensinar algo. Eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre currículo. Vamos então, se você ainda quiser ver o vídeo, tirar um tempinho para ler nos comentários aqui. Faltou citar sobre cache no disco, né? No meu vídeo sobre cache. Faltou. Teria sido um conteúdo legal, tá? Eu trazer cache no disco. Meu vídeo de faculdade, né? Só por não... Pelo começo de não terceirizar suas decisões são shows. Foi show. Sim, não terceirize suas decisões, tá? Bastante gente aqui comentando... Gostaram muito desse vídeo, né? Obrigado aqui comentando que das Big Techs é muito verdade, ó. Fiz computação na USP e muita gente da minha sala foi pro Google, Uber, Amazon. É bem notório que esses lugares têm uma proporção muito alta de pessoas vindas de universidade com mais nome. Sim, realmente é verdade. Eu também noto isso, tá? Boas universidades tendem a ser lugares que as Big Techs pescam talentos. Como estudante de universidade, algo que eu vejo como principal benefício de se fazer são as atividades extracurriculares. Sim, a gente falou isso no vídeo, né? Empresa júnior, grupo de estudos de IA, até computação competitiva. Cara, computação competitiva sai cada gênio de lá. Vale muito a pena, tá? Isso daqui é muito valor que, pô, eu não tirei da minha faculdade. Se você puder aprender com o meu erro, faz as atividades de fora. Participa de projetos, tal, de empresa júnior, é bem legal. Essa aqui foi boa também, ó. Tive a chance de fazer uma faculdade barata e meia boca. E só de estar fazendo faculdade, consegui entrar em estágio, ser efetivado no estágio porque me dediquei 100%, fiz network, mudei de empresa e tal. Agora estou correndo atrás do que não consegui aprender na faculdade através de curso online e documentação. É o caso de muita gente, conheço muita gente assim, tá? Você usou ali a faculdade como porta de entrada e depois você aprendeu muita coisa por fora. No vídeo sobre aprender inglês, né? Surgiu uma oportunidade para vaga na gringa no meu LinkedIn, mas provavelmente não vou acatar por não ter um bom domínio do inglês. Estudem inglês, sim.